Olá, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou José Marcos, pastor evangélico. Antes de darmos prosseguimento à pregação do Evangelho, por favor, você que não fez a sua inscrição, ative o sininho das notificações, curte, compartilhe para que outras pessoas possam receber esse conteúdo, ok? Você tem condições de ler a palavra de Deus? Você tem acesso a uma Bíblia? Se tiver, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 10 a seguir, como referência para a mensagem, ok? Vamos ler? Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Uma pergunta. Irmãos, irmãs, os discípulos eram homens comuns. Logo, eles andavam armados. E na fase final de Jesus na terra, isto é, os últimos acontecimentos, houve um alvoroço entre as pessoas, entre os discípulos. Embora eles soubessem que a missão de Jesus era sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia não informa, mas os especialistas, psicólogos, pessoas que estudam temperamento e personalidade, mostram que cada discípulo tinha um temperamento, uma personalidade. E segundo estudos, fontes extra-bíblicas, Pedro era um discípulo sanguíneo. Então, quando os soldados, o sumo sacerdote, se aproximou de Jesus para prendê-lo, o texto bíblico informa que Pedro tirou a espada da bainha e cortou a orelha de Malco, que era o sumo sacerdote. Pedro agiu no intuito de querer defender Jesus. E quando trazemos para o nosso contexto, muitas vezes temos a mesma atitude que Pedro teve. Queremos agir como um homem natural, queremos agir precipitadamente e muitas vezes atrapalhamos muitas coisas. Pedro pensou que Jesus ia aceitar a atitude dele de cortar a orelha de Malco. Mas
Jesus repreendeu Simão Pedro, dizendo: você está querendo atrapalhar o cálice que irei beber? O cálice do sofrimento. Pedro era um discípulo fervoroso, precipitado, o sanguíneo, muitas vezes quer resolver as coisas no calor da emoção. E no calor da emoção fazemos besteira. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: quem é você para atrapalhar o meu sofrimento, a minha prisão, o insulto, a injúria, a infâmia, a tortura que irei passar, Pedro? Tudo que irei passar e estou passando é a vontade de Deus. Já pensou se Jesus tivesse aceitado a opinião, a atitude de Pedro? Eu não estaria falando com vocês, porque o homem não tinha condições de pagar o preço, de beber o cálice do sofrimento que Jesus bebeu. Muitas vezes eu fico olhando. É claro que devemos defender a bandeira do Evangelho, mas eu vejo muitos homens e mulheres querendo defender Jesus, sendo que muitas vezes é a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, que passemos por aflições, por provações, por perseguições. E pessoas do tipo de Pedro pensam que Jesus precisa de defensores. É claro que defendemos o Evangelho. É claro que fazemos parte do reino de Deus e é comum defendermos o Evangelho. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, não necessita de ajuda do ser humano. Nós é que dependemos do poder do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Para dar uma forcinha? Negativo. Então, Jesus pediu para Pedro embainhar a espada. Guarda a sua espada. Em outras palavras, guarda os seus recursos humanos, pois não necessito de recursos humanos, não necessito de técnica, de metodologia, não necessito de oratória para tentar convencer as autoridades a não me prender. Não necessito. Então, irmãos, é preciso ter uma visão espiritual e não usarmos os recursos humanos, a famigerada espada. Espada do homem
no que tange a parte espiritual, a algo sobrenatural, não resolve. Não resolve. E é engraçado que, após ferir a orelha de Malco, havia uma profecia que Pedro negaria Jesus como negou. Quando o galo cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus. Então, demonstra temperamento sanguíneo, instável de Pedro. Então, nem sempre a pessoa que fala muito, que quer estar na frente, que resolve todas as situações, sustenta. Às vezes é melhor lidar com pessoas que falam menos, mas têm um temperamento e uma personalidade estável. Não estou falando mal do apóstolo Pedro, porque foi um grande apóstolo e posteriormente deu uma ótima contribuição para o evangelho. É claro, as cartas do apóstolo Pedro são cartas maravilhosas, certo? Mas ele era instável. Então, às vezes é preciso pedirmos sabedoria e discernimento, mantermos a serenidade em alguns ambientes e entendermos a situação, para depois omitirmos opinião ou ficarmos em silêncio. No caso do apóstolo Pedro, ele deveria ter ficado em silêncio, mas não ficou, certo? E creio que ele aprendeu grande lição de que não é por força nem por violência. Muitas vezes, na maioria das vezes, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades. Eu me lembro que, na ocasião em que Davi foi derrotar Golias, aquelas ferramentas, a couraça, não coube em Davi. E Davi utilizou uma funda e algumas pedrinhas para destruir o gigante Golias. Então, muitas vezes não são recursos humanos. Eu não sou contra usar técnica, eu não sou contra o conhecimento, não sou contra a sabedoria humana. Só que no que tange ao mundo sobrenatural, muitas vezes recursos humanos só atrapalham. Então é preciso guardar a espada na bainha e deixar as coisas acontecerem. É isso que Jesus mostrou para Pedro. Você não pode impedir, eu preciso tomar esse cálice para salvar a humanidade dos pecados. Amém? Você entendeu a mensagem? Que Deus continue abençoando você e a sua família. Um forte abraço. Amém. Vamos fazer uma oração? Deus Pai, Deus de amor, queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos dando sabedoria e discernimento. Que o Senhor continue direcionando essa pessoa que está orando comigo. Eu não sei qual o alcance dessa mensagem, ó Espírito Santo, mas que o Senhor controle o emocional, que o Senhor venha moldar o temperamento dessa pessoa,